Vamos lá agora falar um pouquinho sobre a administração pública indireta, né? Falar sobre as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, aqui dentro do repertório de direito administrativo. Bora ver aqui. Na questão de número 7, deixa eu passar aqui pra gente. Fala assim: julgue os próximos itens pertinentes às características e à descrição de órgãos, entidades públicas da administração direta e indireta. Sociedade e economia mista são entidades criadas por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Essa questão aqui, galera, ela deu uma polêmica danada, porque ele botou aqui que ela é criada por lei e marcou o gabarito certo, sendo que a gente viu na aula anterior que, por ser de direito privado, elas são o quê? Autorizada por lei. O correto seria isso. Pelo artigo 37, inciso 19 da Constituição, diz que as PJs de direito privado, elas são autorizadas por lei. E as de direito público é que são criadas por lei. Mas a treta dessa questão, porque olha o gabarito que ele botou, ó, certo, não é isso? Cuidado. Quando o teu edital cobrar o Decreto-Lei 200, é aí que está o problema. E essa questão aqui, o edital cobrava a leitura desse decreto. O Decreto-Lei 200, galera, é uma norma pré-constitucional. E na época, o Decreto-Lei 200, ao definir o conceito de uma economia mista e empresa pública, não fazia diferença entre a entidade ser criada ou ser autorizada por lei. Então, se no teu edital estiver cobrando direito constitucional mais Decreto-Lei 200, tanto faz botar o gabarito criada por lei ou autorizada por lei, no caso da empresa pública e da economia mista. Mas se o teu edital não tiver cobrando o Decreto-Lei 200, aí você não pode marcar esse gabarito como correto, porque você vai ter que usar somente o texto da Constituição, que determina que elas têm que ser necessariamente autorizadas por lei. Então, apesar da polêmica da questão, CESP considerou certo por causa do Decreto-Lei 200. Presta atenção então. O Decreto-Lei 200, tá? Vai falar que empresa pública e sociedade de economia mista são criadas por lei. Ela não faz a diferença. A Constituição de 88, no seu artigo 37, inciso 19, vai falar que empresa pública e sociedade de economia mista são autorizadas por lei. Eu não gostei dessa questão do CESP, mas agora a gente tem que pegar a manha da banca, não é isso? Porque mesmo que o edital coloque o Decreto-Lei 200, dentro da lógica, gente, a Constituição tem que prevalecer na hierarquia das normas sobre o Decreto-Lei. Então, em tese, a Constituição, que é de 88, né, fala que ela é autorizada por lei, essa regra constitucional teria que sobrepor ao Decreto-Lei 200, que é de 67, que na época nem fazia diferença entre criada e autorizada por lei. Mas fica então a dica. Já que o CESP montou desse jeito, você vai fazer o seguinte: se o teu edital cobrar Decreto-Lei 200, então pouco importa ele botar empresa pública e economia mista sendo criada por lei ou autorizada por lei. Tudo vai ficar correto. Criada por lei vai ficar correto pela letra do decreto e autorizada por lei vai ficar correto pela letra da Constituição.
Mas se o teu edital não cobrar o decreto-lei 200, aí o gabarito é sempre autorizada por lei. Não pode botar criada por lei, porque o gabarito vai ficar errado. É assim que a banca CESP tem formatado os itens, né, de prova. Então, nesse caso concreto aqui, tinha a cobrança do decreto-lei 200, botou criada por lei, então o gabarito veio como correto, tá bom? Então fica então essa dica aí. Apesar de eu não concordar, para mim essa questão tem que estar errada, porque a Constituição prevalece sobre o decreto-lei 200, mas o CESP se comporta dessa maneira nesses itens aqui. Por isso que eu trouxe essa questão aqui. Questão 8. Determinada autarquia federal pretende firmar contrato administrativo para a contratação de estudo e serviços técnicos de arquitetura especializado de natureza predominantemente intelectual com profissional ou empresa de notória especialização. A partir da situação hipotética, julgo os itens que se seguem. A lei de licitações aplica-se a autarquias federais. Entretanto, não faz menção à aplicabilidade a autarquias estaduais e municipais. Errado. A lei de licitação é uma norma geral para todo mundo, tá? Para a União, estados, DF e município. Então a gente vai marcar errado por isso, tá? Agora, cuidado, porque nós temos duas leis de licitações. Existe a lei 14.133, que é de 21, que é essa lei que vai ser usada pela autarquia e pela fundação pública da União, estados, DF e município. Mas nós temos uma outra lei, que é a lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais, que vai ser usada na empresa pública e na sociedade de economia mista da União, estados, DF e município. Tudo bem? Tá? Então isso aqui serve para a União, estados, DF, município. Aqui também serve para a União, estados, DF e municípios, tá? Cuidado então, só para não misturar o tipo de lei aí que aplica a cada uma dessas entidades da administração pública. Avante. Questão 9 diz: as autarquias gozam de imunidade tributária recíproca, que veda a instituição de impostos sobre seu patrimônio, ainda que o imóvel seja arrendado ou locado à empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Primeira parte está correta até a vírgula. A autarquia tem imunidade tributária. O artigo 150 da Constituição diz que é vedado à União, Estado, DF e município cobrar impostos uns dos outros e que essa vedação também se estende a autarquias e fundações públicas. Tá? Agora, se o imóvel dessa autarquia está arrendado, está alugado para a empresa do setor privado, então essa empresa do setor privado vai ter que pagar os impostos, porque ela explora a atividade, o que a gente econômica. Então a autarquia não paga IPTU sobre o seu patrimônio, mas se esse patrimônio estiver alugado para o setor privado, vai ter que pagar os impostos, porque o setor privado não tem a imunidade tributária. Por isso que o gabarito ficou errado. Mas quais são as prerrogativas da fazenda pública? Quando a gente fala em fazenda pública, gente, são todas as pessoas jurídicas de direito público. União, Estado, DF, município, autarquias e fundações. Então exclui aqui
a empresa pública, a economia mista e também a fundação de direito privado. Tudo bem? Quais são as prerrogativas? Regime de precatório. As condenações judiciais da Fazenda Pública serão pagas exclusivamente pela apresentação da ordem cronológica dos precatórios. Então, se você processar uma autarquia e a condenação der R$1 milhão, a autarquia vai emitir um precatório. Por quê? Porque essa condenação tem que entrar na previsão orçamentária da autarquia para só depois liberar o recurso. Então, ela emite um precatório para você, reconhecendo que tem a dívida, e aí você aguarda agora esse valor entrar na sua previsão orçamentária para converter em moeda corrente. Tem imunidade tributária. As pessoas jurídicas de direito público não pagam impostos. Artigo 150, inciso 6º, a linha A. Além de imunidade tributária, você tem também a prescrição quinquenal. As ações contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos. Prescrevem em 5 anos. Além disso, a Fazenda Pública possui prazo privilegiado em juízo. Toda vez que uma pessoa jurídica de direito público for parte de um processo, a lei diz que ela tem o dobro do prazo para contestar, ela tem o dobro do prazo para recorrer da decisão. Beleza? E aí, nós temos também a outra situação, que é o seguinte: além do prazo privilegiado em juízo, nós temos também aqui que essa entidade, vamos lá, tem também a garantia aqui, gente, da impenhorabilidade de seus bens. Os bens não podem ser penhorados, tá? Esses bens aqui dessas entidades não podem ser objeto de penhora. Um julgado importante que o Supremo disse que empresa pública e sociedade de economia mista, se elas forem prestadoras de serviço público, elas também terão as prerrogativas da Fazenda Pública, tá? No que tange ao regime de precatório, vou botar aqui, empresa pública, sociedade economista, também terá equiparada a Fazenda Pública na imunidade tributária, também vai ter, né, a prescrição quinquenal e também vai ter a empresa pública a impenhorabilidade dos seus bens que são utilizados no serviço. Ela só não tem, né, o prazo, né, privilegiado em juízo. Aí diz o Supremo que a empresa pública e economia mista, prestadora de serviço público, elas são equiparadas
a fazenda pública para esses temas que nós colocamos aí, tá bom? Cuidado com isso aí em prova. Mas se ela explora atividade econômica, ela não tem nenhuma prerrogativa, tá, gente? 10. Helena, agindo na condição de servidor ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou a ação de indenização contra a agência. Considerando a situação hipotética, julgo item. As regras constitucionais dos servidores públicos são aplicáveis ao ocupantes de cargo público de agência reguladora como Helena. Agência reguladora, gente, é uma autarquia. Não é isso? Em regime especial. Então aplica, né, essas regras a ela, tá? Nós temos o regime estatutário, que a gente vai usar na autarquia e na fundação pública de direito público, e o regime seletista, que a gente vai usar na empresa pública, na economia mista e na fundação pública que porventura seja de direito privado. Então a agência reguladora é uma espécie de autarquia, né? Então o gabarito é estatutário mesmo, o gabarito é certo. 11. A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou requerimento administrativo apresentado por Caio, que diante da decisão denegatória interpôs recurso perante o Ministério Supervisor ao qual a agência se vincula. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgo os itens. A agência reguladora possui vínculo de hierarquia com o Ministério a que se acha vinculada. E aí, por ser uma autarquia, existe hierarquia, gente, entre as autarquias e os órgãos públicos da administração pública direta? Já vimos que não. Nós temos, na verdade, vou botar aqui, é o controle finalístico. Perfeito? Então tá errado. As agências reguladoras cuidado com esses termos, ó. Vou botar mais para cima aqui. Nós temos agência reguladora e temos agência executiva. A agência que é reguladora, a agência reguladora, você vai ter, são autarquias em regime especial, como é o caso aqui, ó, da Anvisa, Anatel, ANEEL, são autarquias em regime especial. Por quê? Porque essas autarquias, elas possuem uma maior autonomia em relação às demais autarquias que não são reguladoras. Elas têm uma maior autonomia para tomar as suas decisões, porque são decisões técnicas, para não ficar sob a influência política do chefe do executivo.
olha só, os diretores têm mandato fixo, justamente para não ficar à mercê da influência política do chefe do executivo. Não é cargo em comissão. Olha a treta de Lula aí com o diretor do Banco Central do Brasil. Lula está criticando direto esse diretor e não pode demitir o cara, não pode exonerar, porque o cara tem mandato fixo, para poder manter a autonomia de suas decisões que são técnicas. Já o diretor do Detran, que é uma autarquia comum, é cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Beleza? A agência executiva não é a criação de uma personalidade jurídica. É uma qualificação dada a uma autarquia que já existe ou fundação pública quando celebra um contrato de gestão previsto lá no artigo 37, parágrafo 8º. Então essas autarquias e fundações podem celebrar esse contrato de gestão com o Ministério da área de atuação, supervisor, para aumentar, ampliar sua capacidade orçamentária. Beleza? E enquanto durar o contrato, essa autarquia, essa fundação é chamada de agência executiva. Lembrando que essa qualificação vai ser por decreto do presidente. O ministro de Estado prepara o contrato e o presidente publica um decreto qualificando ela como agência executiva. Então, a agência executiva não é a criação de uma nova autarquia ou de uma nova fundação, é apenas uma qualificação que é dada para essas entidades. Tudo bem? Então, cuidado para não misturar a agência reguladora com a agência executiva. Próxima questão é a número 12. Ela diz que as agências reguladoras surgiram no Brasil na última metade da década de 90, quando o Estado brasileiro passou a dar ênfase à sua função reguladora, com o poder de intervir diretamente na ordem econômica. Gente, errado. A agência reguladora não vai intervir diretamente na ordem econômica. A agência reguladora, ela vai regulamentar uma atividade. Perfeito? A Anvisa, por exemplo, ela atua na ordem econômica, gente? Mexendo nos preços das coisas? Não. O papel da Anvisa, como agência reguladora, é verificar se a medicação pode ou não ser objeto de consumo, se a vacina presta, se não presta, perfeito? Então ela não vai intervir na ordem econômica. A intervenção no domínio econômico, no setor privado, pelo Estado, tem que ser através de empresa pública ou sociedade de economia mista, que são exploradoras de atividade econômica. Perfeito? É o que está lá no artigo 173 da Constituição Federal. Então está errado isso aqui. Perdoe. 13. A respeito do papel regulador do Estado, julgo o item. As agências reguladoras foram constituídas pelo poder público com a finalidade de regulamentar atividades específicas e aplicar tais normas regulamentares, não atuando como instância decisória de conflitos entre empresas e usuários. Olha aí o gabarito, ó. Errado. Perfeito? Tá? Por que errado? Olha quando ele diz aqui, ó. Foram constituídas pelo poder público com a finalidade de regulamentar atividades específicas e aplicar tais normas regulamentares. Isso aqui está certo. É o que faz a Anvisa, por exemplo, a ANEEL, a Anatel, regulamenta uma atividade específica, telecomunicação, consumo de medicação,
energia, não é isso? E vai aplicar as suas normas regulamentares, suas resoluções, suas instruções normativas. Agora, dizendo que ela não atua como instância decisória de conflitos entre empresas e usuários, está errado. Então, beleza, né? Eu tenho aqui Vivo, não é isso? E você, que é um usuário desse serviço. Vou botar aqui o particular, o indivíduo. Tá bom. A Vivo está me fazendo cobranças abusivas. Eu posso recorrer à Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, para que ela possa aplicar multas, ou até mesmo, dependendo da gravidade do caso, extinguir a concessão que foi dada à Vivo, que é a empresa particular? Pode. Então ela vai ter uma instância decisória de conflitos entre empresas e os usuários daquele serviço. Segunda parte, deixa o item errado. Beleza? 14. Mauro trabalha em agência reguladora na área responsável pela implantação e pelo acompanhamento de boas práticas da qualidade regulatória e da governança regulatória. Tendo essa situação hipotética como referência, julgue o item seguinte. A abrangência da participação social deve ser inversamente proporcional à importância da intervenção regulatória sob avaliação da agência reguladora em que Mauro trabalha. Então, bora lá. A participação social deve ser inversamente proporcional à importância da intervenção regulatória sob a avaliação da agência reguladora em que ele trabalha. Olha aí, ó. Errado, gente. Não é isso? Tá? Por que é errado? Porque não é inversamente proporcional. Não é isso? Quanto mais fiscaliza, menos tem participação social. Não. A participação social faz parte do controle. Da administração. Então você pode fazer denúncias nessas agências reguladoras, pedindo então que ela tome providências em relação a serviços prestados de péssima qualidade. Isso não é inversamente proporcional. Temos que marcar errado. Belezinha? E a 15. Helenda, agindo na condição de servidor ocupante de cargo público de determinada agência, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência. Considerando a situação hipotética precedente, julgo o item. O ajuizamento da ação de responsabilidade civil por parte do terceiro contra a agência reguladora caracteriza forma de controle judicial dos atos administrativos. Vamos lá então. Olha aí, certo. O controle externo pode ser feito pelo Poder Judiciário, desde que ele seja provocado. Então, nesse caso, se você processa essa autarquia, é lá no Judiciário que você vai buscar reparação por danos morais, materiais, não é isso? Com responsabilidade civil. Só lembrando aqui que nós temos responsabilidade civil de forma objetiva e de forma subjetiva. A objetiva é aquela que independe de dolo ou culpa, porque a legislação determina que alguém acaba assumindo o risco de forma imediata. Independe de dolo ou culpa. Quem é que vai responder de forma, gente, objetiva? Segundo a Constituição, são as pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, município, autarquias, fundações, pessoas jurídicas
de direito privado, agora cuidado aqui, se ela for prestadora de serviço. Aí vai entrar, né, a empresa pública, a economia mista, as concessionárias e as permissionárias. Perfeito? Já a teoria subjetiva é aquela que depende de dolo ou culpa para ser configurada. Ela vai ser aplicada aos agentes públicos, que vai responder numa ação regressiva se ficar provado que houve dolo ou culpa, e também nas pessoas jurídicas, nas PJs, de direito privado, que são exploradoras de atividade econômica. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, se elas forem prestadoras de serviço, respondem de forma objetiva. Empresa pública e economia mista, se for prestadora de atividade econômica, responde de maneira subjetiva. Então, cuidado para não errar isso na hora da prova. Belezinha? Fechamos então aqui a nossa atividade.